Olá, para você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Para você que já é inscrito, obrigado por seu apoio. Esse vídeo é dedicado principalmente para quem é iniciante, para quem está começando e quer entender como funciona o sistema de ignição das motocicletas. O sistema de ignição é composto por vários componentes, como bobina, vela, CDI. Nesse vídeo eu quero estar mostrando como eu entendo o modo de funcionamento desses dois CDIs. A principal diferença desses dois CDIs aqui está como cada CDI é alimentado. Como cada CDI se é alimentado ou por corrente alternada ou por corrente contínua. Então a principal diferença entre eles está na sua alimentação. Então vamos começar primeiro com esse CDI aqui, ó. Esse CDI aqui. Começar por ele porque ele é um CDI mais antigo. Você encontra esse CDI depois das motos com o sistema de platinado. Ou seja, depois que o sistema de platinado foi extinto das motos, aí esse CDI aqui ele apareceu. Bom, então vamos começar por ele. Esse CDI aqui, ele funciona com corrente alternada. Corrente alternada. A grosso modo, a corrente alternada vou falar aqui de forma bem resumida, é a corrente produzida pelo movimento dos ímãs em torno de uma bobina, que tem os seus elétrons, os elétrons trabalham no condutor de forma que não é muito ordenada, que não é ordenada, ou seja, os elétrons tanto vai como vem, ou seja, os elétrons não trabalham num sentido único, num sentido só. Então, na corrente alternada, os elétrons eles trabalham tanto nesse sentido como nesse, e eles ficam fazendo esse movimento de ida e volta no condutor, que o condutor é um fio, tá bom? O que eu vejo é o seguinte, esse CDI, a sua principal desvantagem dele é que ele é um CDI que ele está totalmente dependente, esse sistema está totalmente dependente dessa bobina. Essa bobina aqui, a bobina de faísca. Ou seja, se houver um mau funcionamento nessa bobina, ou essa bobina ela até queimar, o CDI ele para de funcionar. E se houver um mau funcionamento nessa bobina, o CDI ele vai funcionar, mas ele vai funcionar de forma defeituosa. Ou seja, uma hora funciona, outra hora não funciona, a moto fica falhando. E esse falhamento ele é muito parecido com o falhamento de carburador e de vela. Então, o mau funcionamento dessa bobina, ele pode confundir o mecânico, o dono da motocicleta, e você vai pensar, não é a vela, o carburador, e quando na verdade é essa bobina. Ou até a bobina, quando provocado algum curto, pode fazer com que o CDI ele também fique defeituoso. Então a principal desvantagem desse sistema é isso, porque se a bobina ela chegar a queimar, o CDI e o sistema de ignição por completo ele para. O bom mesmo é quando essa bobina aqui ela queima, aí fica mais fácil para você consertar, mas quando ela fica nem queimada e nem muito boa, vamos dizer assim nessa linguagem, aí é que se torna uma dor de cabeça na sua motocicleta. Eu já peguei casos que você testava essa bobina e essa bobina ela não estava queimada, ela estava defeituosa. Ela funcionava, mas não funcionava o suficiente para que o CDI ele funcionasse corretamente. E isso me causou muita dor de cabeça.
mexia em carburador, mexia em vela, mexia em várias outras coisas, regulagem de válvula, quando na verdade o problema era só essa bobina. Então, esse sistema está totalmente dependente dessa bobina, porque ela passa a gerar a eletricidade, a corrente alternada. Aí essa corrente ela entra aqui dentro do CDI. A alimentação do CDI ocorre aqui nesse pino aqui, sai aqui da bobina, os elétrons passam por essa bobina, entram aqui, aí alimenta o CDI. Tá aqui alimenta o CDI. Aqui existe um capacitor. Esse capacitor ele carrega, e com o pulso da bobina de pulso, que é essa bobinazinha aqui, ó. Quando aquele ressalto do magneto passa aqui em cima dessa bobina, essa bobina ela gera um pulso de uma correntezinha baixa, mais ou menos, no máximo 4, 5 volts, mais ou menos. Aí esses 4 ou 5 volts entram aqui, e o capacitor que está carregado, ele dispara um pulso aqui por esse fio. Ele dispara aqui, ó, nessa bobina. Essa bobina aqui, por sua vez, amplia esse pulso e joga aqui aquela centelha bem forte na vela que entra para dentro do motor e faz a queima do combustível. Então, aqui repetindo, a energia gerada aqui pela bobina entra aqui. Essa bobina, só voltando aqui, essa bobina, ela para estar funcionando bem, ela para alimentar bem esse CDI, ela gera mais de 100 volts. Se ela gerar com 100 volts, ela tá bem, mas se ela gerar mais de 100 volts, ela tá excelente. Então, aqui a corrente alternada entra aqui, mais ou menos de 100 volts. O capacitor armazena. A bobina de pulso, quando o ressalto passa por ela, entra aqui dentro do CDI. Aí o CDI dispara aqui por esse fio um pulso um pouco forte, entra dentro da bobina e a bobina amplia o pulso. Aí chega a gerar aquela corrente que ela se torna como se fosse um raio que, se você levar um choque, o incômodo é grande demais. E quando você distancia até o cabo da vela, a corrente ela ainda continua passando ainda. Então, esse é o modo como esse sistema funciona. Ele é um sistema que ele trabalha sem precisar de bateria para gerar a centelha. Já esse sistema aqui é um sistema que funciona com corrente contínua. Corrente contínua, ao meu grosso modo de explicar, é uma corrente alternada, retificada, e os elétrons eles passam a trabalhar apenas em um só sentido. Então esse CDI aqui ele funciona com esse tipo de corrente. Esse tipo de corrente contínua, é uma corrente, como eu posso dizer assim, que ela é muito fácil de se armazenar essa corrente. Você já pensou você armazenar a corrente elétrica? Pois é, você só consegue armazenar a corrente elétrica quando ela se torna contínua. Na sua grande maioria é assim. Se existe um meio de armazenar corrente alternada, eu não conheço. Se vocês tiverem o conhecimento aí, pode falar aí nos comentários. Mas a corrente contínua é uma corrente muito fácil de ser armazenada. Ela é armazenada aqui, ó, na bateria. Então, corrente alternada, ou seja, corrente contínua é uma corrente, digamos assim, alternada. Ela passa ela passa por essa peça aqui, chamada retificador.
A corrente alternada entra dentro do retificador. O retificador retifica essa corrente. E quando ela sai aqui por esse fio vermelho, os elétrons saem em um sentido só. E esta forma de corrente, ela pode ser armazenada. Ela pode entrar aqui dentro dessa bateria e ela pode armazenar. Então esse sistema ele funciona com esse tipo de corrente. É um sistema diferente do outro, porque é o seguinte, ele vai estar usando a energia que está armazenada dentro da bateria. Então se houver em alguma ocasião uma falha nessas bobinas, a sua moto não vai parar de funcionar automaticamente, igualmente nesse sistema aqui. Ela vai rodar, sua moto vai funcionar até que se esgote aqui a energia que está armazenada dentro da bateria. O que eu acho que a Honda ou a montadora só pecou um pouco de não colocar assim um meio, tipo uma luz num painel pro motociclista ver quando o estator, o estator ele tem algum defeito. Ou seja, quando a moto ela não está gerando mais a corrente. E quando o CDI só está usando essa energia que está aqui dentro da bateria. Então seria legal se a gente tivesse uma moto que ela indicasse para nós quando o estator ele parasse de funcionar de forma correta. Porque mesmo o estator ele estando queimado, ele vai funcionar um pouco de forma fraca ou de forma defeituosa, mas seria bom se existisse um meio para a gente saber. Mas infelizmente não existe. Você vai, quando a moto vai se esgotar a bateria, e você vai ver por que razão aquela bateria se esgotou. Então você vai acabar descobrindo aí na oficina que foi por causa do mau funcionamento do estator ou do volante magnético. Então aqui é o seguinte, aqui nesse sistema, a alimentação aqui do sistema, desse CDI, a alimentação dele entra aqui, ó, por esse pino aqui, ó. Em alguns modelos de moto, esse fio aqui é totalmente vermelho com uma listra preta. Em algumas motos é preto com a listra branca. Mas você colocando o CDI aqui nesse ponto, assim dessa forma, você vai ver que a alimentação dele acontece aqui por esse pino. Aí você vai ver aqui, ó, da bobina de pulso, que quando aqui o transistor ele tá armado aqui com a energia aqui da bateria, ele vai e dispara. Esse aqui funciona com capacitor. Aqui existe capacitor. Eu acredito que seja um capacitor de cerâmica aqui dentro. E aqui funciona com transistores, viu? E talvez exista algum capacitor aqui. Eu tô vendo aqui até uma forma aqui arredondada aqui, ó. Aqui parece que seja um capacitor. Não sei bem ao certo. Mas eu sei que o seu principal meio disso funciona com transistor. E aqui com capacitores. Esse sistema aqui, ele é muito parecido. Eu vou exemplificar aqui com o sistema da sua rede de água que vai para sua casa. Para você não sofrer alterações no fornecimento de água, o certo é você usar uma caixa d'água. Aquela água que vem lá da rua, enche a caixa d'água. A caixa d'água é representada aqui, a bateria que representa essa caixa de água, né? Representa essa caixa d'água. Então, se houver alguma falha no abastecimento da rua, a água que vem da rua, se for cortada por algumas horas, você está usando a água que está na caixa d'água. Bem assim é isso aqui. Se houver uma falha aqui no abastecimento aqui, nesse sistema aqui que fornece energia, você vai estar usando até esgotar a energia que está aqui na bateria.
Se você tiver o conhecimento, você vai recarregar essa bateria e você vai funcionar a moto até você consertar aqui a fonte de tudo, que é aqui o estator. Espero ter ajudado aí.